Sejam todos bem-vindos, tá bom? Eu sou Fabiana Castelo Branco. A nossa aula hoje é sobre cidadania para todos, tá bom? Pensando na ideia de identidade e autonomia, tá bem? E aí a gente pensa, né? Dentro desse contexto, o que seria cidadania, né? De acordo com Aurélio, né? Cidadania é a qualidade ou estado de cidadão. Mas o que é ser um cidadão dentro desse estado, né? O cidadão é aquele que está no gozo, no perfeito gozo dos direitos civis e políticos do estado, ou seja, aquela pessoa que realmente pratica, né, esses direitos civis, utiliza-os, né, assim como também os direitos políticos, tá bom? Aí a gente vai falar um pouquinho no contexto filosófico. Onde é que surge, né, essa ideia de cidadania, né, o contexto histórico, né? A cidadania, né, o conceito de cidadão, ele surge, né, dentro da Grécia Antiga, né, dentro da polis grega, principalmente dentro dos membros, os cidadãos eram os membros da cidade-estado, né? Então, todas as pessoas que viviam dentro da cidade-estado, né, nem todas, claro que nem todos eram cidadãos somente os homens livres, tá certo? Eles eram considerados, né, livres para opinar nos aspectos políticos da cidade, tá bem? Ou seja, o cidadão era aquele que se preocupava com a administração da cidade grega, tá bom? A polis. E aí, como é que se dá essa ideia de cidadania, né? O cidadão é aquele que se preocupa com a administração da cidade grega, a polis, né? Então, neste caso, ele pratica cidadania. Esta cidadania, ela está dentro do campo político, tá certo? E tem o papel de intervenção, de cuidar da cidade, tá bom? Para poder ser cidadão. É tipo um ciclo, tá bom? E aí, a cidadania, quando a gente pensa, ela também não foi sempre tão fácil, ela foi árdua, né? Se a gente for pensar para fazer nas questões, né? Até a gente fez uma atividade em sala, né? A gente sabe que o quê? Que perante a cidadania, mulheres, crianças, jovens, pobres, escravos não tinham cidadania, né? Então, cidadania como uma conquista árdua, né? Nem todos sempre tiveram o direito de exercer sua cidadania. Na Grécia Antiga, apenas homens gregos adultos e proprietários de terra tinham o poder de decidir sobre o rumo da cidade. Lembrando que só falavam politicamente aquelas pessoas que dominavam a oratória, né? Estavam excluídos da cidadania grega mulheres, jovens, pobres, estrangeiros e escravos. O fato é denominado de cidadania restrita, tá bom? Já na Roma Antiga também existiam restrições no campo da cidadania. Somente aqueles que eram considerados nobres, os patrícios, que acumulavam direitos, como propriedade, terra e poder político, eram que tinham cidadanias. Os pobres, como os plebeus, né, não poderiam ter cidadania, não tinham acesso a alguns direitos, tá bom? E aí surge lá, depois de um certo período com a Revolução Francesa, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Justamente essa luta, né, como se dizia a Revolução Francesa, liberté, igualité, fraternité, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. O que é que se queria? Queria que todos tivessem os direitos iguais, né, e se quebrasse o privilégio do quê? Da nobreza e do clero, sem contar também do próprio rei, tá certo? E aí foi justamente a partir da Revolução Francesa que surge a Declaração Universal dos Direitos do Homem, tá certo? Que abordava que todos deveriam ser iguais perante a lei, tá bom? O homem, o cidadão, se viu como base dessa formulação dos direitos humanos, né? Porque antes da Revolução Francesa não se pensava, né, no homem como um objeto a ser estudado, tá bom? E aí, essa ampliação da cidadania dos direitos surge somente no século XVIII, século XIX, quando houve esse processo, tá bom, de cidadania, tá bom? E aí, somente agora, no fim do século XX, é que a gente começa a pensar em direitos sociais, como direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Tá? Os direitos civis eles são relacionados à liberdade individual e trabalho. Os políticos, os trabalhadores passam a ter direito de participar do exercício político, né? Ou seja, todos podem votar, e o meu voto ele vale igual ao voto de todo mundo. Né? Realmente, nesse momento, todos têm igualdade, né, política, quando a gente pensa na questão do voto. Já teve tempos, tem alguns locais, né, que o voto de alguns vale mais do que o de outros, tá bom?
Os direitos sociais, os trabalhadores passam a ter acesso à distribuição de riqueza produzida no país. Certa coisa que antes eles não tinham. Como assim? Hoje, o que a gente paga de imposto, o imposto volta para a população, como saúde, educação. Antigamente isso não existia, tá bom? Mas qual o papel do cidadão? Qual o papel de vocês dentro da cidade de vocês, dentro da poli de vocês, da polis? Qual o seu papel, né? O papel do cidadão, na cidadania existe ação por parte de cada cidadão. Ou seja, o cidadão não basta só reclamar, falar do que está acontecendo, que esses políticos estão corrompendo a sociedade e tal, não. Ele tem o quê? Tem que fazer com que os seus direitos sejam válidos, ele tem que submeter-se aos direitos e deveres. Né? Ser cidadão não significa só ter acesso aos direitos civis, políticos e sociais, mas também a consciência de cobrar o seu pleno exercício, tá bom? E aí a gente entra num campo mais... Então, se eu entro no exercício, meus direitos, né? Para cobrar, eu tenho o quê? Eu tenho que me autoconhecer, saber o que eu preciso, né? O que é que está errado dentro da minha polis. E aí a gente entra no conceito de autoconhecimento. O que é autoconhecer-se? O que é o fato de eu me conhecer como indivíduo, né? O autoconhecimento, ou o conhecimento de si, né? Ou a investigação de si mesmo, né? Ela se envolve o quê? No uso da autoconsciência e desenvolvimento também da autoimagem, né? Ela também pode ser um projeto ético quando busca que a realização de algo deve ao sujeito, né? O sujeito ele deve ser mestre, mentor e dono de si mesmo, tá bom? Para se tornar o quê? Um ser humano melhor. O conhecimento pode ser obtido o quê? O autoconhecimento. Ele pode ser obtido através da psicologia, da fenomenologia, da psicanálise, né? O conhecimento, o autoconhecimento, né, já era estudado há muito tempo, desde os pré-socráticos, né? No Templo de Delfos tem a seguinte frase: conhece-te a ti mesmo, né? E essa Sócrates, ela fez muito uso, né? Sócrates dizia, né? A gente tem que conhecer a si mesmo, né? Fala socrática, né? Desculpa, não é do Templo de Delfos, né? Fala socrática. Então ele dizia, conhece-se a ti mesmo. Por quê? Porque o indivíduo ele não pode se posicionar frente ao mundo como cidadão se ele não se autoconhecer. E o que é necessário para eu me autoconhecer? O autoconhecimento ele passa certas etapas, como o autocuidado, a autoestima, tá certo? E aí tem um filminho bem legal sobre o autoconhecimento, que chama-se Divertidamente, né? Onde as pessoas vão conhecer um pouco mais das suas emoções. A criancinha ela vai falar a história, vai entender um pouco mais das suas emoções, né? Então, como é que o sujeito ele tem que se autoconhecer? Ele tem que conhecer suas emoções, né? Aquilo que o deixa chateado, que o deixa zangado, que o deixa feliz, né? Para que ele como o quê? Para que ele comece a organizar a sua vida frente a essas emoções, tá bom? E aí, como eu estava dizendo, se refere a outros fatores como um autocuidado, por exemplo. O que é o autocuidado? É um conjunto de ações de cada indivíduo que cada indivíduo promove para manter sua saúde e seu bem-estar, né? Hoje em dia a gente fala muito do autocuidado, principalmente para a saúde física e mental, né? O que é que ocorre muito hoje, né? As pessoas cuidam muito da sua saúde e esquecem de cuidar do seu mental, né? Às vezes as pessoas são muito cobradas, o trabalho, né, o capitalismo selvagem cobra muitas pessoas e as pessoas terminam o quê? Deixando de se autocuidar. Né? E aí entrando em vários problemas, né? Ansiedade, depressão, né? E outros transtornos que tem, né? O transtorno globais, né? Tudo isso por causa da falta de autocuidado, né? E muitas pessoas tendem a estado mais grave ao suicídio, né? Principalmente por quê? Porque não promovem esse autocuidado, né? O que é interessante que todos façam, né? Se cuidem de si. Mas como fazer isso em si, né? O autocuidado ele também traz como ideia a autoestima, né? A autoestima está muito interligado também com o quê? Com o nosso corpo, tá bom? E aí, como é que ocorre a autoestima e o corpo, né? A falta, muitas vezes, da autoestima e satisfação com o próprio corpo pode resultar em vários problemas, como anorexia, bulimia, depressão, ansiedade, né? Aqui tem alguns exemplos de baixa autoestima, né? A falta de confiança em si mesmo. Então, a pessoa pode se tornar o quê? Uma pessoa, né, que ela acha que sempre está errada, uma pessoa insegura, né? Medo de rejeição, aí se tornar o quê? Entrar em relacionamentos abusivos, timidez em excesso, não falar com as pessoas, né?
terminar o que? Se segregando, né? Hábito de se comparar com as outras pessoas, e aí se compara demais porque não valoriza o que você tem, você pode entrar numa depressão, sensação de incapacidade, tá certo? E aí também uma depressão, perfeccionismo, aí perfeccionismo ele pode levar ao toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo, tá certo? Tendência de procrastinação e preguiça, né? Procrastinação é aquele que você deixa as coisas sempre para fazer depois, né? Que é uma das coisas que dá prazer, né? Isso também pode o quê? Isso também pode estar relacionado com a autoestima. Então vai ser uma pessoa o quê? Que sempre vai deixar para depois, né? E aí ela não vai tomar rédeas da sua vida, né? Dificuldade de reconhecer as próprias conquistas, tudo que ela faz, ela acha que nunca para ela tá bom, que ela nunca é capaz, tá bom? E o que é isso? Isso é falta de autoestima, né? Tem um filme muito legal na Netflix, que é O Mínimo para Viver, tá bom? Esse filme aqui é muito legal. Eu botei para vocês um documentário, já tá dentro da pasta, aqui tá o linkzinho do documentário, tá bom? Vocês também vão achar o documentário neste canal, tá bom? E aí ele vem falar um pouco mais sobre esses problemas de autoestima em nosso corpo e as problemáticas disso, né? E como está ligado também ao nosso contexto social, tá bom, gente? Por quê? Porque desde os gregos, né, existe o que? A valorização dos corpos belos, né? Os gregos, vocês sabem, eles valorizavam o corpo belo, o corpo bem definido, né? A musculatura bem definida, o Davi de Michelangelo aqui, né? E a Afrodite, né? A deusa Afrodite e Vênus, né? Então, um corpo belo, um corpo que é dentro da simetria, dentro dos padrões de beleza, né? Dos padrões estruturais. Então, quem sai desses padrões, né? Termina o quê? Sendo um sujeito que se torna vítima de estigma, né? Vítima de preconceito, de descriminalização, tá bom? Aí quando o sujeito ele não tem essa autoestima bem preparada, ele não se aceita, ele cai realmente em problemas de cunho de saúde mental, tá bom? E aí o que tem a ver isso com a indústria cultural, né? A indústria cultural, como vocês sabem, é a teoria de Adorno e Hockenheim, que faz o quê? Que ela pega padrões de cultura, né, de estética, e transforma isso no mundo para o consumismo. Então, o que acontece? Nossa indústria cultural, ela prega um valor de beleza física, né? Para você ser bela, você tem que ser tanto de cintura, tanto de quadril, né? E aí as pessoas, o quê? Começam a malhar bastante, e tem pessoas que chegam a ter problemas de físico buscar por causa disso. Os rapazes começam a tomar bomba, né, para ficar musculosos, né? Muitas vezes, e aí aparecem vários problemas de cunho hormonal também, físicos, tanto problemas de cunho mental como físico, né? E aí, por ter um padrão de beleza, né, você tem que ser magra, e aí muitas pessoas que são gordas começam a passar fome, aquelas que desistem se tornam obesas mórbidas. Então, tudo isso são problemas também ocasionados não pelo indivíduo, mas porque pela sociedade. Que ela cria um padrão e joga para o indivíduo, e o indivíduo tem que estar o quê? Dentro daquele padrão. Exige isso do indivíduo, né? O Hockenheim vem falar muito isso, como a televisão, os meios de comunicação de massas, a rádio, a mídia, ela provoca, né, esse padrão de beleza nesses indivíduos, né? E aí a gente vê modelos aí que estavam anoréxicos, super magros, morrendo por passarem fome para ter o padrão de beleza pedido nas passarelas, tá certo? E aí, gente, para se discutir, vamos terminar para a gente discutir na live mais tarde, a gente vai discutir um pouco disso, né? Como é que essa beleza criada pela nossa sociedade, ela interfere na nossa autoestima e no nosso corpo, tá bom? Aí já tem um videozinho para vocês assistirem, tá certo? Um material feito, tá bom? Um documentário, fora essa aula, tá bom? Aí a gente se vê depois, ficamos hoje por aqui, tá bom? Até mais. Nos vemos na próxima aula.